Então vamos ao terceiro bloco do programa Bate-Papo, agradável a conversa, agradável a conversa. Vanildo aí, o homem que sabe conversar, explicar bem, nós estamos ouvindo bem a coisa aqui. Natanael está até feliz, né? Quando ele falou que 71 anos de Via Crédito, Natanael agora que fez 35, está bem tranquilo, sossegado. E 32. você tem que sempre aproveitar a oportunidade, né? Eu estou falando de quê? Estou falando de você se divertir. Pega a sua família, vá passar um dia no Beto Carreiro World. Muito bem, senhor Vanildo Leone. Cooperativismo no Brasil. Me fala como é a presença das cooperativas de crédito no Brasil. Eu diria que a presença do cooperativismo de crédito no Brasil ela é forte no Sul, né? Os três estados do Sul, quando você fala de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, nós temos aí uma presença muito forte, praticamente a metade de todos os associados em cooperativa de crédito do Brasil estão nesses três estados. Avançando, né? Avançando aí para o Centro-Oeste, principalmente, e também para o Sudeste. Mas a força hoje, que tem representatividade, é no Sul. E lógico que tem muita oportunidade isso, né? Isso significa dizer, no Brasil nós temos aí em torno de 14 a 15 milhões de cooperados em cooperativas de crédito, que é um número ainda baixo, se a gente considerar a população toda do Brasil, que é mais de 200 milhões de habitantes. Estamos falando aí de menos de 5%. De população. Aí quando nós olhamos para o Sul, nós chegamos em algumas cidades que nós temos presença de mais de 50% da população. Então você faz a conta, né? Se aqui no Sul nós temos 50% da população é sócio em cooperativa de crédito, isso dá para calcular que nos outros estados, que são mais populosos do que o próprio Sul, você teria um potencial, então, de oportunidade aí de atender essas pessoas também. Isso olhando em termos de oportunidade, não só como negócio, mas oportunidade de levar o cooperativismo a ser conhecido também nesses outros grandes centros. Como se fala, por exemplo, em São Paulo, Rio, Minas Gerais. Minas Gerais até é bastante forte o cooperativismo lá, comparado com os demais estados do Sudeste. Mas no Norte e Nordeste, onde o cooperativismo poderia fazer uma grande contribuição, porque onde tem cooperativa, você tem maior desenvolvimento, você tem mais crédito, tem mais orientação financeira e, portanto, tem uma economia mais forte, né? Agora, o crescimento do cooperativismo no sul do Brasil, como você falou, isso também assustou um pouco a rede bancária, porque eles também diminuíram os juros, ofereceram mais opções a seus correntistas, né? Porque antigamente não era tanto oferta como tem agora, né? Um pouco é o crescimento do cooperativismo. Com certeza. O próprio Banco Central tem dados estatísticos, naturalmente que eu não tenho acesso a esses dados aqui, mas que mostram claramente que onde há presença de cooperativas de crédito, as taxas de juros são menores. Então, o sistema financeiro como um todo, o cooperativismo, além de promover essa diferença de relacionamento, de proximidade, de apresentar uma solução, ele, como oferece preços menores, ele serve de balizador de preço na economia. Então, as demais instituições, elas precisam fazer negócio também, naturalmente. Então, você tem um regulador de preço ali, de maneira natural, né? Um instrumento da própria economia. E o próprio Banco Central... Questão de mercado, né? De mercado. E por isso o Banco Central estimula a presença, o fortalecimento do cooperativismo de crédito como um instrumento de melhora da qualidade do serviço, melhora da competitividade, melhora do próprio atendimento, né? Porque você tinha, ou tem ainda, né? Regiões onde não há uma assistência financeira, não há uma instituição presente, né? Mesmo que a gente fale que a nossa região, o Sul, de modo geral, é muito bem assistida, você tem instituição financeira em toda a esquina, como farmácia, né? Quase, mas tem regiões mais distantes, ou mesmo no Norte e Nordeste, que não é viável ter uma instituição financeira lá. O banco não vai porque não é lucrativo. Então a cooperativa faz esse papel de prestar essa assistência e onde ela tem presença mais forte, ela faz o papel de servir de regulador de preço no mercado.
Muito bem. Agora me explica uma coisa. Eu acho que muita gente não tem essa. Eu tenho uma pequena noção. Hoje eu vou aproveitar aqui o nosso diretor para perguntar. Sistema Ailus, Sicob, Banco Central. Me faça uma explicação sobre isso. Perfeito. Bom, isso é uma questão bem importante e as pessoas às vezes não têm isso claro, porque a gente tem que talvez melhorar o esclarecimento disso. Quando nós falamos de ViaCred, eu vou dar um exemplo. De ViaCred, ela é chamada uma cooperativa singular. Aí você junta 2, 3, no mínimo 3, né, a lei permite, cooperativas singulares, aí você forma um sistema cooperativo. No caso, o sistema Ailus é o ajuntamento, é a união, é uma cooperativa de cooperativas, portanto, e chama-se Cooperativa Central e forma um sistema cooperativo. Então, hoje o sistema Ailus é formado de ViaCred mais 13 cooperativas de crédito singulares. Entre elas, aqui de Blumenau, a única que é de Blumenau, a ViaCred, tem outras cooperativas que fazem parte dessa parceria, dessa cooperativa de cooperativas. Isso é um exemplo de sistema Ailus, então, formado com ViaCred e mais 13 cooperativas. Sede aqui em Blumenau também, porque o sistema Ailus surgiu aqui, no caso da junção de ViaCred mais 2 cooperativas no início, e formou o sistema Ailus. Sistema Sicob, você perguntou. O que é o sistema Sicob? Também é um sistema formado por uma união de cooperativas singulares. Sim, Então, são cooperativas que se juntaram, digamos, o Sicob já é um sistema maior, mais antigo, formado por, eu não sei o número, mas passam de 100 cooperativas pelo Brasil afora. Então, são várias cooperativas que também se juntaram ali e fizeram um sistema chamado Sistema Sicob. Então, o Sicob, a diferença é que eles adotam a marca sistêmica mais forte. Por exemplo, você vai ter o Sicob de Blumenau, você vai ter o Sicob de Joinville, o Sicob de Chapecó e assim por diante. Eles têm mais cooperativas no sistema. E assim a mesma coisa, quando eu falo do sistema Sicredi, que também tem aqui, é um grupo de cooperativas que se juntaram pela afinidade que eles tinham lá, né, da sua cidade, da sua região, e formaram um sistema cooperativo. Então nós temos aí alguns, né? Nós temos o sistema Ailus, que, como eu disse, é aqui de Blumenau, formado por ViaCred e mais 2 cooperativas. Temos o sistema Sicob, que tem várias cooperativas aqui do Sul, é forte mais no Sul. Nós temos o sistema Sicredi, que também é forte no Sul. Daí nós temos o sistema Cressol, que é outro sistema. Temos o sistema Unicred, e assim por diante. Mas a Cressol não é Ailus? Não, é outro sistema. Cressol é o sistema deles. Na verdade, então, são 3 grupos, né? Sim, mas a Cressol, por exemplo, só um pouquinho, Natália. A Cressol, eu posso depositar na Cressol que cai no mesmo dia na minha... Tem por conta do sistema de compensação, mas é outro sistema cooperativo. Então nós temos perto de 8 sistemas cooperativos no Brasil. Né? Alguns que têm a nível de segundo grau, terceiro grau. Porque segundo grau é quando você tem uma cooperativa central que forma um sistema. E terceiro grau, quando você tem uma confederação de cooperativa que forma uma cooperativa de terceiro grau. Então nós temos, como eu citei, Ailus, Sicob, Sicredi, Unicred, Cressol, aí temos outros sistemas que têm atuação, não tem aqui no Sul, né? Que tem mais no Norte e tal. Nós temos 8 sistemas diferentes. Muito bem. Esses sistemas, quem dirige esse sistema? Sistema Total dá satisfação ao Banco Central? Perfeito. Aí você tocou na questão do Banco Central. Certo. Todas essas cooperativas são instituições autorizadas pelo Banco Central e através da sua cooperativa central ou do seu sistema, eles se reportam ao Banco Central. O que faz o sistema ou a cooperativa central? Ela centraliza, né? O nome central é justamente para centralizar os serviços, centraliza alguns produtos, serviços para ganhar escala, ganhar competitividade, ganhar presença, por exemplo, operar o sistema de tecnologia e faz também um papel de controle e fiscalização delegado pelo Banco Central. Então, o Banco Central, quando vai falar com a cooperativa, ele fala primeiro com a central, porque a central ela é meio que uma espécie de canal, né, para ele fazer o contato com as cooperativas. Então, ele trata de maneira centralizada, ganha-se escala, né, ganha-se rapidez, ganha-se
melhora no custo e outras questões. Porque se são cooperativas pequenas, você tem um custo grande para ter acesso, por exemplo, imagine você, Pix. Né? O Pix é uma tecnologia nova. Cada cooperativa teria que fazer o seu sistema, a sua tecnologia, a sua operação 24 horas, porque o Pix fica no ar 24 horas, Sim. sozinha, para chegar no Banco Central. Então, a cooperativa central, as cooperativas centrais, por meio de uma parceria, elas fazem essa oferta da solução tecnológica e todo mundo usa e paga de acordo com o que usa. Agora, Vanildo, um outro assunto que eu acho de salutar significação é que a rede bancária está sendo obrigada a fazer, obrigada não, mas está fazendo também para não perder tantos clientes, como as cooperativas fazem, tipo cotas que concorrem a prêmios, né? Sim. Como é que funciona isso? Bom, isso é um mecanismo, né, de você estimular o... Venda, né? Mecanismo de venda, é um mecanismo de marketing, de coisa. é uma mecânica útil, né, para sensibilizar as pessoas. E quando você fala no caso da cota de capital, nas cooperativas é muito usado para estimular o cooperado a se capitalizar. Porque aí nós entramos num outro ponto importante. Quando você entra na cooperativa, você se torna sócio. Para se tornar sócio de qualquer coisa, de uma empresa ou de um negócio, você tem que aplicar, tem né? que casar a tua cota de sócio, a tua parte, né? Cota parte, né? O nome certo é cota parte do capital. E na cooperativa isso é condição básica. Você tem que fazer duas coisas para se tornar sócio de uma cooperativa, mínimas, né? Na entrada. É aderir ao estatuto, assinar a tua afiliação e casar capital, que pode ser pouco ou muito, mas tem que ter. Então, a cooperativa, na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai precisando de mais capital para alavancar o negócio, para ter os seus limites operacionais, inclusive, de acordo com a lei, você tem que ter limites, um mínimo de capital para você fazer um volume X de negócio. Então, as cooperativas, para se expandir, elas fazem essas chamadas de capital. E a questão de fazer uma promoção ou enfim, uma campanha, é a condição de alavancar esse capital. E aí conseguir mais colaboradores, mais sócios. Sim. Perfeitamente. Tá aí. Então você está aí sentadinho, olhando. Para com esse negócio de ir lá para Bradesco, Caixa Econômica, isso aí é tudo conversa fora. Tá entendendo? Vai lá na cooperativa, procure a sua cooperativa. De preferência via crédito, ok? Não sai daí. Nós já voltamos com o quarto bloco do programa Bate-Papo.